Olá, meus amigos, tudo jóia? Tudo bem? Mais um vídeo juntos aí, né? Bom, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Vai ser uma live aí com o Wayne. Hoje ele não está aqui comigo, mas ele deve estar entrando aí. Vamos aguardar só um pouquinho, que ele deve estar entrando já. E Tiagão? Aí ele aí. Olá. Fala, Wayne, tudo bem? Saudade de você aí, meu amigo. Tudo bem? Saudade também aí de você, de todo mundo. Tive que me ausentar um tempinho aí, né? Tô correndo com algumas coisas da pandemia, né? Uma loucura. Isso aí, não, as coisas vão se encaixando, sempre se encaixam, Isso, tá? vão se encaixando. Tava falando aqui pro pessoal que nós vamos fazer uma live diferente hoje, né? Dos vídeos convencionais que a gente geralmente vem fazendo, mas nós vamos trazer um tema importante também para a gente poder conversar, tá? Porém, antes da gente começar, é importante a gente fazer a nossa oração, né? Wayne, vamos lá? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que as nossas palavras demonstrem sempre o poder do Espírito Santo para que a nossa fé se baseie sempre no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Nossa Senhora, rogai por nós, e Santa Teresinha, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso aí, vamos lá. Pessoal, o Wayne está aí, né? Ele vai falar também um pouquinho o que ele está aprontando, mas a gente, antes dessa live, desse vídeo, a gente conversou para ver o tema que a gente traria para cá, né? Para essa nossa conversa, e a gente pensou num tema aí que vai esquentar um pouco aí a turma, né? Afinal, né, a gente tem católico ultra conservador e católico progressista. Será que tem isso mesmo? Esse tema é quente, hein? Esse viu, hein? Esse e também a gente trouxe ele porque aconteceu um episódio com o Wayne aí, né? E aí a gente pensou em trazer ele exatamente para contextualizar toda essa discussão, né? O problema é que aconteceu com o Wayne nas redes sociais, né, Wayne? Então, se você quiser ficar à vontade aí, a palavra é sua, vai lá. É isso aí, Tiagão. O ponto foi que eu discuti com um cara na internet, uma briga feia com um cara na internet. Esse foi o ponto. Assim, antes de qualquer coisa, né? Discussão, né? Qualquer tipo de discussão, né? Nunca é bom, né? Tem aquelas discussões às vezes no casal para você se ajustar, né? Acho que até faz parte, né, também do dia a dia, mas discussões de uma forma geral, brigas, né? Assim, verbais, isso de uma forma geral, isso não é muito bom, né, Wayne? Mas vai lá. Não, foi. A gente começou a discutir, os temas foram se acumulando, a coisa foi se acumulando, e quando a gente viu, a gente já tava. O que vocês chegaram a discutir? Então, nós começamos com política, falamos que eu era de direita, que ele era de esquerda, começamos a falar de aborto, falamos daquela menina de 10 anos, né, que teve aborto, começamos a falar de pandemia, falando que eu falava que todo mundo tem que sair de casa, e todo mundo tem que ficar em casa. Aí fomos para um monte de tema, racismo, feminismo, ismo, tudo que tem ismo, aí a gente entrou. O negócio foi feio. Senhora! Wayne do céu, você foi só em assuntos super simples, né? Se discutir na internet ainda. Só de você falar, eu perdi o fôlego com todos esses assuntos que você falou. Foi bem chato, foi muito chato. Mas e aí, no final, vocês chegaram na conclusão? É isso que a turma vai querer saber. Vocês chegaram numa conclusão, num acordo? Não, nenhum acordo, né? O acordo nosso foi quando ele começou a xingar minha mãe, comecei a xingar a mãe dele, aí a gente decidiu que era hora de parar. Eu acho até que você deve ter percebido isso também, que passou até um pouquinho, né, da hora de parar, mas enfim, né? Passou, então isso é passado, como se diz, né? Agora está mais calmo, pelo menos? Eu tô mais calmo, até eu precisava falar sobre isso com você, principalmente, né, com a turma. Não tô feliz com o que aconteceu,
Isso foi muito chato, não acho que foi a coisa certa, mas eu queria saber de você. O que você acha Então de uma forma geral? vamos por partes, né? Tá. Perguntar o que eu acho também é meio complicado, viu, Wayne? Eu acho que a gente sempre tem que ter em mente o pensamento da nossa igreja, que ela tem que direcionar os nossos pensamentos, né? A partir do momento que eu começo a colocar o meu ponto de vista sem levar em consideração o que a igreja pensa sobre isso, eu posso começar a ir de encontro, né, à doutrina da nossa igreja. Então, primeiro eu vou me ater aos temas, né, que você que você comentou, que vocês discutiram na internet, né? O primeiro ponto que eu vou te perguntar, vamos lá, vamos fazer um bate-papo aqui, né? Vai e volta, ping-pong, ok. para eu poder contextualizar onde que eu tô querendo chegar, onde que eu vou chegar no meu raciocínio. Vamos lá. O que você, Wayne, o que você mais quer para a sua vida? O que você quer para você na sua vida? Eu quero ser feliz. Quero ser muito feliz. Tá aí. Tá aí. Essa provavelmente é a única resposta que você e esse rapaz da internet concordariam. Provavelmente é a única resposta que se pergunta, que se você fizer fazendo para você ou para ele, provavelmente é a única que vocês concordariam. Porém, essa resposta, ela é ao mesmo tempo a causa de tudo que vocês discordaram, de todo o resto, entendeu? Não, deu um nó aqui, ó. Não, eu vou explicar. Por que ao mesmo tempo é o único ponto que vocês concordam, mas ao mesmo tempo é o ponto que fazem vocês discordarem com todo o resto? Porque a felicidade, Wayne, ela é algo totalmente subjetivo aos olhos do mundo, tá? A gente sabe que aos olhos de Deus, né, a felicidade não é algo subjetivo, né? E num vídeo que eu vou colocar depois aqui em cima para vocês assistirem, assistam no final, tá? Nesse vídeo a gente aborda sobre esse tema aí da felicidade, né? Aos olhos de Jesus, tá? Só que aos olhos do mundo isso é totalmente subjetivo, tá? Cada um tem para si um ponto de felicidade, né? Então, o que é felicidade para mim, Wayne, para você não, pode ser que não seja, né? Por exemplo, vamos lá. Tá. Você ficaria feliz, por exemplo, se você quisesse roubar muito um carro luxuoso, um carro super luxuoso, e você conseguisse roubar esse carro, você ficaria feliz? Não, de jeito nenhum, com certeza não. Com certeza não, ok. Porém, o ladrão de carros ficaria, para ele seria um dos melhores dias dele da semana, sei lá, ou dependendo do mês. Outro ponto, você ficaria feliz, por exemplo, se você desse, vamos supor que você vê uma mulher linda, né? Aí, só que essa mulher é casada. E aí você começa a dar de cima dessa mulher, né? E ela te dá moral e tal, e vocês saem juntos e tem um caso aí, né? Uma noite, por exemplo. Você ficaria feliz, né? Se você tanto quis, né? Durante tanto tempo, né? Desejou aquela mulher e de repente você pega e consegue. Você ficaria feliz com isso? Cara, eu sou meio doidão, só que isso não. Pois é, nem tanto, né? Nem tanto. Mas tem vários garanhões que se dizem garanhões por aí, que seria também uma das melhores noites da vida para eles, se eles conseguissem isso. Ficariam super felizes. Outro exemplo. Vamos supor que sua mulher tem uma herança aí, a pólice de seguros, Opa, que é é bom. 1 milhão, né? Que se ela morrer, você vai ganhar 1 milhão, né? E aí você planeja a morte dela. Eu tô falando isso, gente, mas isso acontece, viu? E aí você planeja a morte dela e ela morre. E aí deu certo o plano que você fez, né? Você ficaria feliz com isso? Com certeza não também. Com certeza não. Porém, como falei, tem várias pessoas
que fazem isso, e quando acontece e ninguém descobre, nossa senhora, aí é para acabar, né? Aí é felicidade que não cabe dentro do peito. É isso. Mais um ponto aí, um ponto polêmico aí, mais um ponto polêmico, né? Se a sua filha, olha só a pergunta, né? Se a sua filha, por exemplo, chegasse com um rapaz negro, lá na sua casa, falando assim: papai, vou casar com esse rapaz, né? Qual que seria a sua reação? Você ficaria feliz com isso? Tranquilo, cara. Se ela estiver feliz, é isso pra mim que vai importar. Inclusive, a minha última namorada me chamava de negão, né? Minha família também, a maioria das pessoas é negras, então Exatamente. Você ficaria feliz porque você está pensando na felicidade da sua filha. Porém, muitos não ficariam felizes. Muitos, né? Muitos. Eu te falo também que não ficariam. Eu também tive uma experiência dessa, né? Com uma namorada bem antiga também, que a família não gostava de mim, né? Falava, né, pela minha cor também, mas enfim, né? Essas coisas você precisa superar e bola para frente, claro. né? Mas é isso. Para você tanto faz, porque o importante é sua filha ser feliz, né? Porém, para muitos isso não seria nada feliz, tá? E por que eu te fiz todas essas perguntas? Para você ver que tem vários e vários e vários e vários pontos, discussões, temas, que eles vão variar de pessoa para pessoa, né? Porque para cada um vai ter um ponto de vista em relação a certos assuntos, né? E isso é bom, assim, sendo bom ou não, uma coisa só a gente tem que ter. A primeira palavra que vem à frente de tudo, né? Respeito. A gente precisa aí respeitar as decisões, respeitar os pensamentos de cada um, né? O respeito vem em primeiro lugar, tá, Wayne? Então, esse é um ponto que a gente não pode deixar passar, essa parte do respeito, né? E aí, quando a gente fala que vários e vários temas se diferenciam entre as pessoas e as posições, é porque elas muitas vezes vêm com ideologias, entendeu? E aí esse é um dos pontos que a gente precisa discutir, precisa trazer para nossas discussões cristãs católicas, que falta essas discussões, porque são temas delicados, muito delicados, mas como eu disse no começo aqui, nós não vamos entrar para brigar com outras pessoas, né, de ideologias. Não, o ponto não é esse. A gente está falando aqui para católicos, né, de católico para católico, certo? Então, esse tema precisa sim ser abordado entre nós católicos, tá? Então, o primeiro ponto, como eu comentei, Wayne, a gente sempre tem que respeitar as pessoas, né, independente da sua decisão, certo. Tá? E aí, ideologias. Tem algumas ideologias que a gente pode até, dependendo, defender um pouco e tal. Mas só que quando você olha muitas ideologias por trás, você vê que muitas coisas ferem a nossa doutrina. E é aí que mora o perigo. Entendeu? É aí que mora o perigo. Esse é o primeiro ponto que a gente, na verdade, o segundo, primeiro é o respeito, e o segundo agora é a gente entender cada ponto das ideologias, se elas ferem ou não, né, o nosso pensamento, a nossa doutrina católica. E mais um ponto é a gente ter piedade, paciência, né, com cada irmão, né? A gente precisa, como irmão católico, cristão, a gente precisa tentar ajudar o irmão, precisa tentar falar, como você tentou falar, talvez não da pessoa da forma certa, mas tem que tentar falar sim, né? E é como o próprio Jesus nos ensina, né? Em Mateus 10, 14 a 15, ele nos fala aqui, ó. Se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que saíres daquela casa ou cidade, sacode a poeira dos vossos pés.
Com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Ou seja, se alguém não quiser receber a tua palavra, você simplesmente tem que sacudir a poeira dos pés, né? Você não tem que forçar a pessoa a querer fazer da forma que você pensa, né? Porque, como eu falei, cada um ali tem um pensamento, então isso é muito complicado. Então, como o próprio Jesus nos ensinou, se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou cidade, sacode a poeira dos vossos pés. É o que a gente precisa fazer, tá? E aí, esse é um ponto que é o ponto da paciência, o ponto da piedade, o ponto do amor fraterno, né? Da gente encarar o nosso irmão de frente e tentar ajudar ele. Se ele não quiser ajuda, infelizmente, bola para frente. Você fez a sua parte, tá? E aí, Wayne, vamos para as ideologias, né? Aí é onde o bicho pega, né? Só que a gente precisa discutir, como eu falei, esses pontos. Vamos para uma primeira aí, ó, que essa primeira é a que está no auge. Na verdade, tem outra que está no auge agora, que apareceu, que eu vou comentar também. Essa estava um pouquinho antes, mas ainda está nas mídias. Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. Então, assim, esse é um tema já bem delicado, né, que está aí ainda na mídia, né, mas a gente precisa falar sobre isso. O Vidas Negras Importam, a frase, né, é uma frase que todo católico precisa defender. É claro, todo católico, né? Não só as vidas negras importam, mas todas as vidas importam, né? A vida das mulheres, a vida dos idosos, a vida dos deficientes, a vida das crianças, a vida dos fetos, né? Enfim, todas as vidas importam, tá? E aí, porém, e aí vem a tal da ideologia. Quando você pega o seu WhatsApp lá, Wayne, eu acho que você não chegou a postar isso, não lembro de ter visto você postar isso não, tá? Mas muitas pessoas postaram lá hashtag Black Lives Matter, né? Ou hashtag Vidas Negras Importam. Você chegou a postar isso aí? Postei no WhatsApp, Instagram. Tá bom, não tem problema não, mas vamos lá, vamos tocar aqui. Assim você vai ver o que eu estou querendo dizer. Quando você posta isso, você está vestindo uma bandeira, vestindo uma camisa, né? Que é uma camisa que você às vezes não sabe o que está por trás dela. Quando você entra no site, porque o hashtag Black Lives Matter é uma organização internacional. Talvez muitas pessoas não saibam. Quando você entra no site e vê isso lá, você começa a ler o que é o Black Lives Matter, você se assusta com os temas que tem lá, né? Todos os temas, né, que a igreja tenta preservar. Quando eu falo a igreja, eu estou falando do ensinamento de Jesus, tá, pessoal? Todos os temas, eles são tidos como temas conservadores, temas que têm que ser superados, né? Tem temas importantes, claro que tem, e é aí que eles conseguem os adeptos. As pessoas desinformadas, né? Desinformadas, elas são capturadas através dessas informações. Por exemplo, a própria luta contra o racismo, top, ótimo, beleza, tamo junto. Eles também abordam sobre os espaços que tem somente espaços para homens, né? Muitos locais, principalmente locais de trabalho, que dão muita ênfase só para homem, top também, adoro isso, porque a gente tem que abrir esse espaço para as mulheres também e tal, ok. Só que aí tem temas, por exemplo, como a luta pela mudança de gênero, né? E aí a gente sabe que a mudança de gênero é algo que é muito mais profundo do que simplesmente uma vontade, né? Existe toda uma discussão, toda uma cultura por trás, né? Que faz com que cheguem nesses pontos, que a gente não vai entrar nesse tema aqui agora, tá? Outro ponto, aí eu vou falar uma frase só, para vocês verem o que é
Black Lives Matter. Está escrito lá, ó, o que a organização busca? Romper o requisito de estrutura familiar prescrita pelo Ocidente. Olha só, coisa mais estranha, né? A gente tem que romper com o que o Ocidente fala que é uma estrutura familiar correta. Ah, para que isso? Negócio de pai, mãe, filho? A gente tem que romper com isso. Eles lutam para que isso acabe. Então, quando você põe no seu status do WhatsApp, eu apoio o Black Lives Matter. Gente, vocês estão dando apoio a uma organização anticatólica. É uma organização anticatólica. Porque você lutar contra o racismo não quer dizer que você seja ou não católico, né? Isso independe, né? Depende sempre o que está por trás da sua bandeira. Porque tem bandeiras que nós e a turma do Black Lives Matter estamos juntos, de braços dados. Tem bandeiras que nós estamos um de frente para o outro, né? Então esse é um ponto, né, Wayne? Aí um segundo ponto, que não é tão falado, o último eu vou deixar o mais bombástico, né? O que vai dar mais conversa, né? Que está dando, na verdade. O segundo ponto é sobre, por exemplo, marxismo, que vem comunismo, vem feminismo, né? E aí eu vou trazer o que o nosso catecismo da Igreja Católica fala, tá? Como eu sempre falo que eu não gosto de trazer o que eu penso, mas o que a Igreja fala, tá? Lá no parágrafo 2425 do nosso catecismo, o que 2425. O que a Igreja, tá, fala sobre isso? Ela fala assim, ó: a Igreja tem rejeitado as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo e ao socialismo. Ou seja, tá aqui, ó, a Igreja rejeita as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo e ao socialismo. Ou seja, tudo que é ideologia associada ao comunismo e ao socialismo, a Igreja rejeita. Além disso, na prática do capitalismo, até o capitalismo ela fala. Além disso, na prática do capitalismo, ela recusou o individualismo e o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano. Ou seja, você escravizar, você não dar os direitos que as pessoas têm no capitalismo, você obrigar as pessoas a fazerem trabalhos forçados, esse tipo de coisa que o capitalismo muitas vezes acontece em muitos países, a Igreja rejeita isso também. Mas ela é muito bem clara. Ela rejeita as ideologias totalitárias e ateias associadas ao comunismo e ao socialismo, tá? Ou seja, ela rejeita mesmo. Até 20, 30 anos atrás, né, estava escrito mesmo que quem era comunista era excomungado da Igreja, né? Hoje ela fala sobre as ideologias totalitárias, mas que é a mesma coisa. Um católico ele não pode ser comunista nem socialista, porque elas são ideologias que buscam acabar com a Igreja. Eu também não vou entrar no detalhe, eu trouxe um ponto só para vocês entenderem, eu trouxe um ponto aqui que vai fazer você deixar muito claro para vocês. Ah, mas o comunismo, né, lá em Atos dos Apóstolos, né, no começo todo mundo vendia tudo, né? Os apóstolos, né? E todo mundo que se convertia vendia os seus bens e dividia com os pobres. Todos faziam isso. Ok, todos faziam isso. Lá em Atos dos Apóstolos, é verdade, isso aconteceu, né? Mas, né, isso era uma vontade deles fazer também, né? Isso era a conversão do próprio coração, que elas iam lá, se convertiam e uma das ações que elas queriam fazer era vender tudo e doar para os pobres, né? E o comunismo tem essa vertente também, porque todos têm que ser iguais, porque tem que ter a divisão de bens. E aí essa é a parte boa, né, que o comunismo vende, principalmente para as classes mais pobres. Porque quem é pobre mesmo, que passa necessidade, pensa assim, poxa, eu quero ter a mesma coisa que o rico tem, né? Ou eu quero passar menos necessidade, poxa, né? E só quem passa necessidade para saber isso, né? Ok, enfim. Mas esse é o lado bom que é vendido, né?
Só que aí, quando você vai vendo outros lados, você entende que não é assim, tá? E aí um outro lado que tem é... Eu peguei um trecho aqui do livro do Engels, que foi baseado, né, no Marx, Karl Marx. Ele escreveu esse livro, chama Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, em 1884. Olha o que ele fala. O casamento se converte na mais vil das prostituições, às vezes por parte de ambos os cônjuges, porém muito mais habitualmente por parte da mulher. Esta só se diferencia de uma prostituta pelo fato de que não aluga o seu corpo por hora, como uma assalariada, e sim o vende de uma vez para sempre como uma escrava. Olha a ideia de Marx e Engels, que o casamento é, na verdade, a pior das prostituições. O casamento é a pior das prostituições. Por quê? Porque a mulher se vende para sempre como uma escrava. Antes ela se vendesse por hora, porque se é por hora, né, é 1 hora ou 2 só, né? Porém é para sempre. Então ela se torna uma escrava. Olha a ideia. E essa frase, ela é utilizada no feminismo, né? Na luta pelo feminismo. Ou seja, por aí a gente já vê. O feminismo tem as partes boas? Tem, claro que tem. Tem coisas boas que elas buscam. Porém, elas buscam para conseguir, né, gente. Porém, por trás tem outras coisas muito ruins, que aí entra a tal da ideologia de novo. Você pode defender o espaço da mulher, sim, sendo católica. Você não precisa ser feminista para defender o espaço feminino no local de trabalho, por exemplo, tá? E um último ponto aí, Wayne, você tá aí, você que está na expectativa aí, é o aborto, né? Não vou falar desse caso aí que aconteceu agora, tá? Vou comentar de outro caso da França, tá? Que aconteceu aí há cerca de 2 ou 3 semanas atrás. A França liberou o aborto de crianças, de fetos de 9 meses. 9 meses, tá? E aí a gente pensa assim, poxa, lá na França teve passeata contra lá no Black Lives Matter. 20 mil, 30 mil pessoas foram para as ruas. Quantas pessoas foram para as ruas na luta contra o aborto? Nenhuma. Na verdade, a luta lá é o contrário, tá? O aborto na França já é legalizado há quase 50 anos. E quando ele foi legalizado, ele foi caracterizado como uma vitória. Exatamente, como uma vitória. Outros dados que eu trouxe dados aqui, gente, de sites que são a favor do aborto na França, sites franceses. Então, assim, eles não iam inventar uma coisa própria contra eles, né? Então, nos próprios sites, o que eles colocam, e com orgulho nos sites, que acontecem cerca de 200 mil abortos por ano na França. 200 mil só na França. É um aborto para cada 3 nascidos. Um aborto para cada 3 nascidos. O aborto é gratuito e todas as despesas são pagas pelo Estado. O Estado tem o prazer de pagar pelas despesas do aborto, caso a mulher não queira ter o seu filho, né? E no resto da França, o resto de toda a Europa está assim. Toda a Europa você pode contar na mão, se não me engano, 2 ou 3 países que não tem lei de aborto e que tem leis mais duras, né, que o aborto pode acontecer até determinadas semanas. Mas na França isso não só na França, né, assim, vários e vários e vários países está totalmente liberado, tá? E aí eu trouxe aqui o que estava escrito no site, né? Umas frases que estavam escritas só para vocês verem, para você, o NV, o que estava escrito no site, né? Estava escrito assim, ó: a França é um país de tradição católica. Os franceses superaram a questão religiosa para legalizar o aborto com muito debate, com a determinação ferrenha de Simone Weil e dos movimentos feministas. Há 50 anos atrás. Eles ajudaram a
na liberação do aborto. Ou seja, se você luta pela morte, você é católico? Você está indo contra um dos 10 mandamentos. Isso é pecado mortal, pecado grave, é pecado que te leva para o inferno. Então, logicamente, quem luta para matar, quem luta pela morte dos outros, provavelmente não é católico mais, né? E aqui está escrito, olha só essa frase, presta atenção. Os bispos franceses protestam contra o aborto, mas a França é uma república laica, que leva uma vida política separada da igreja. O movimento católico ultraconservador, que organizou centenas de manifestações contra a legalização do casamento gay, tenta com frequência reverter a legislação, mas também existem católicos franceses progressistas. Para eles, né? Graças a Deus. Né? Aí a pergunta é, hein? Então existe católico ultraconservador e católico progressista? Na verdade, os católicos que eles dizem progressistas não são católicos mais. Esse é o ponto. E aí você, né, meu irmão, não você, o Wayne, tá? Você que está escutando aí o nosso vídeo agora, né? Se você se entende como progressista e acha que muitas coisas na igreja estão erradas, né, precisam mudar, porque já passou da hora, que eu não concordo com isso, aquilo outro, meu amigo e minha amiga, muito provavelmente você não é católico mais, tá? Infelizmente. Você é o que a gente chama uma palavra que é meio pesada, foi construída de uma forma muito pesada, mas a palavra é essa. Isso é uma heresia, você é um herege. Né? O que é um herege? Uma heresia é a negação de uma verdade católica, tá? De uma verdade da Igreja Católica. Então, quando você nega uma verdade, você é contra aquela verdade, então você está praticando uma heresia, e aí provavelmente você já não é católico mais, tá? Então pensem muito bem sobre... E muitas vezes a gente nega alguma verdade, às vezes por desconhecimento, tá? A gente fala assim, eu não concordo. Mas quando você entra a fundo da igreja, quando você estuda, né, a sua igreja, você começa a entender os porquês e fala assim, poxa, agora eu entendi. De fato, tem uma base nisso aí, né? Uma base sempre em Jesus e nos apóstolos, tá bom? Acho que é isso, né? Falei pra caramba. Wayne, fala um pouquinho agora, por favor. Vai lá, fala aí. Cara, achei ótimo ouvir tudo que você falou. Até porque tem muita gente com muitas boas intenções, né, de fazer o certo, de ajudar as pessoas. E eu acho que eu até tento fazer um pouco isso, não sei, do meu jeito, mas eu tô tentando ainda. Mas você mostra a sua visão, que não é ideológica, é uma visão de Jesus, né? E a gente precisa ver que tem muita gente que tem muita má intenção influenciando pessoas com boas intenções, né? Isso é um problema enorme. Exatamente. Que a gente está vendo aí agora. Exatamente. Isso reforça, isso nos leva a reforçar o ponto que a gente não deve julgar ninguém, né? Porque muitas vezes algumas pessoas elas estão sendo não só levadas, tendenciadas pelo diabo, mas também pelo mundo. Quando uma pessoa é influenciada, né, por uma ideologia, por um grupo, por alguma pessoa, ela está sendo influenciada, na verdade, pelo mundo, né? Às vezes ela está sendo enganada pelo mundo e sem saber, e a gente começa a julgar e tal. Então, no julgar zero, né? A gente já não deve julgar ninguém mesmo, né? Então, julgamento zero, tá? Wayne, olha, foi muito bom falar com você, cara. Espero aí que você não demore para voltar aí da sua jornada aí que você está fazendo, tá? Espero que você volte rápido para a gente poder fazer os nossos vídeos juntos aqui novamente, tá bom? Eu também não vejo a hora, Tiagão. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Fica com Deus também, meu Amém. amigo. E a todos vocês que nos assistiram até agora, fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se inscrevam aqui, deem um like, comentem, compartilhem o vídeo, fiquem à vontade, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau.